Na primeira leitura de hoje, nós temos uma segunda vocação de Abraão. Deus confirma o seu chamado, a sua escolha. O tempo havia se passado, Abraão tinha saído de Ur na Caldeia, porque Deus tinha lhe prometido terra e descendência. Mas, por enquanto, o tempo tinha se passado e nada tinha acontecido. Então Deus diz a Abraão: não temas. Deus reafirma a sua promessa, o seu chamado, a sua eleição, e sela com Abraão, de modo visível, por meio de sacrifícios, uma aliança. Era assim que eram feitos os contratos. Então, manda que Abraão tome alguns animais, parta ao meio, e o fogo passa pelo meio dos animais. Então Deus sela com Abraão uma aliança, um pacto de fidelidade. Deus assume com Abraão um compromisso de que vai cumprir aquelas promessas, mas que ele tenha paciência. Abraão já estava pensando em assumir como herdeiro Eliezer, de que fala a leitura de hoje. Amanhã nós veremos que Abraão se impacienta e decide resolver o problema tendo um filho com a escrava Agar. Deus, no entanto, diz: o herdeiro que eu te prometi será um filho teu com a tua esposa. Não temas, tem paciência. E o salmo, que é sempre uma resposta, uma meditação da leitura, nos lembra: o Senhor se lembra sempre da aliança. Então Deus assume com Abraão esse pacto de fidelidade, esse compromisso de que vai cumprir as suas promessas, mas que ele tenha paciência, não tema, confie. O Senhor se lembra sempre da aliança que fez com Abraão, da aliança que fez conosco em Jesus Cristo. Ele é sempre fiel. Nós aqui, por vezes, somos infiéis. E no Evangelho Jesus fala dos falsos profetas. É bom que a gente se lembre que, pelo batismo, todos nós participamos do munus profético de Cristo. Portanto, somos profetas, sacerdotes e reis. Somos profetas porque temos o encargo, temos a obrigação, a missão de anunciar a palavra de Deus, de anunciar Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Todos nós somos arautos do Evangelho, arautos de Cristo, por isso profetas. Mas Jesus manda tomar cuidado com os falsos profetas. Lá no Antigo Testamento também se falava muitas vezes dos falsos profetas, que diziam para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Os falsos profetas, já no Antigo Testamento, eram aqueles que diziam o que era popular, não a verdade de Deus, mas aquilo que agradava à audiência. Esses são os falsos profetas. Os padres da igreja interpretavam, por exemplo, São Jerônimo, no seu comentário a esse texto, que os falsos profetas são
na igreja os hereges, aqueles que ensinam doutrinas diferentes da doutrina da igreja e por isso induzem as pessoas ao erro. E Jesus diz: a árvore se conhece pelo fruto. Em geral, essas pessoas provocam divisões, contendas, ódio. Ao contrário, aquele que verdadeiramente fala em nome de Deus é movido pela caridade. A caridade é o fruto mais consistente daquele que tem fé e daquele que está unido a Deus. Peçamos então a Jesus a graça de confiarmos na sua fidelidade, nas suas promessas e de nossa parte nos mantermos fiéis à aliança de Deus conosco e de sermos seus porta-vozes, de produzirmos frutos de verdadeira conversão, que não sejamos falsos profetas, cuja vida é incoerente, é incompatível com a fé que nós professamos, mas que as nossas atitudes sejam conforme a fé que professamos. Amém.